Já pensou em trabalhar em casa, usando apenas o seu computador com internet e a sua TV? E o melhor de tudo, trabalhar com futebol, assistindo a jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo e a hora que você quiser, o Lance Milionário com certeza pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para as notícias, tem notícias sobre a convocação dos jogadores do Vasco que podem render dinheiro ao clube. Tem também o Júlio Brandt respondendo algumas perguntas. Antes de partir para as notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se vocês também puderem curtir o nosso vídeo, para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece. É uma reportagem do Papo na Colina muito boa, fizeram algumas perguntas ao Júlio Brandt e ele respondeu 10 perguntas. Dessas 10 nós tiramos algumas para trazer aqui, para destroçar um pouquinho aqui, para ver o que vocês acham. A primeira pergunta foi sobre o que ele faria, o Júlio Brandt, sendo eleito, o que ele faria como primeira ação. Pisou em São Januário como presidente, o que ele faria? A resposta dele foi o seguinte: a criação de um comitê para 100 dias, para mapear tudo que está acontecendo no Vasco, para mapear as dívidas, a administração, como está sendo tudo, como tudo está sendo levado, o que o Vasco deve, os acordos que o Vasco pode fazer, para identificar os problemas, começar a resolver os problemas do Vasco. E aí o que ele quer fazer é o seguinte: esse comitê de gestão, aliar o que já existe no Vasco ao que foi traçado pela Sempre Vasco. E aí foi perguntado também como ele pretende terminar a obra do CT, como ele pretende concluir o CT. E aí ele fez questão de lembrar que essa empresa de construção que está construindo o CT foi trazida pela Sempre Vasco em 2014. E ele falou que tem um planejamento, que a Sempre Vasco tem um planejamento de novas receitas, não só para o CT, mas como para tudo, né? Tudo que eles vão ter que administrar, o Vasco inteiro. E tem receitas exclusivas para o CT. Tem um planejamento financeiro já com o orçamento do CT. E aí a pergunta mais interessante, que eu vi como mais interessante, qual é o planejamento dele para pagar o que o Vasco deve de imediato? Para pagar os salários atrasados, as dívidas de salário atrasado que o Vasco tem. Será necessária uma operação financeira que já está sendo discutida com o mercado para colocar as contas em dia, os principais passivos. Obviamente, isso é óbvio, todo mundo sabe, precisa de uma operação imediata, algo para a hora. Entrou em São Januário, entrou no Vasco como presidente, já tem que ter algo traçado para pagar essas dívidas. A minha opinião, foram 10 perguntas, nós não vamos falar as 10. O que acontece é o seguinte: na minha opinião, ele está saindo muito pela tangente. Ele não responde nada de fato, como vai fazer, vou fazer assim, vou fazer assado. Nas outras eleições, o Vasco, o Júlio Brandt, eles eram mais incisivos. Eu gostava muito do projeto, eu gostei muito do projeto de 2014 da Sempre Vasco, do Júlio Brandt, de 2017, eles eram os únicos, na minha opinião, que tinham projetos. Hoje em dia o projeto deles não é ruim para essa eleição de 2020, é um bom projeto. Eu gosto do Júlio Brandt, gosto da Sempre Vasco, também gosto muito do projeto do Levenciano. Acho ele muito capacitado também, o Somamos, o projeto dele é muito bom. Também tem o Fred Lopes junto com o Campelo, tem o Jorge Salgado que é muito forte. Então hoje em dia o Júlio Brandt e a Sempre Vasco, eles não estão mais sozinhos. Eles não são o melhor projeto, eles não têm o melhor projeto. Tem outros projetos muito bons, como o do Levenciano, que é muito bom. O Jorge Salgado é muito forte no setor financeiro. O Fred Lopes se aliando ao Campelo, eles podem também traçar um projeto forte. Então o Júlio Brandt não está mais sozinho como ele estava em 2014 e 2017. É uma opinião minha, eu acho que ele deveria ser mais firme, sair menos pela tangente, falar mais sobre o projeto de fato, assim como os outros fazem. Em 2014 e 2017, para mim, o único projeto viável que tinha para o Vasco era Sempre Vasco. Se eles tivessem assumido em 2014, de 2014 até hoje, o Vasco estaria, se eles estivessem na presidência, se eles estivessem no comando, o Vasco estaria muito melhor. Mas hoje, em 2020, tem outros projetos muito bons. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham do Júlio Brandt, da Sempre Vasco, dos projetos. E galera, partindo agora para a notícia do Thales Magno, Bruno Gomes e do Lucão. Com eles convocados para a seleção, pode ser que eles tenham uma vitrine um pouco maior jogando na seleção sub-20. Pode ser que gere uma vitrine boa. Lembrando que a multa rescisória do Thales Magno está girando hoje em torno de 328 milhões de reais. Do Bruno Gomes, 196, beirando 197 milhões de reais.
e a do Lucão mais ou menos 142 milhões. Obviamente que eles não vão ser vendidos por esse valor, principalmente pela maneira como tá o futebol europeu, como está o futebol mundial por conta da pandemia. Os clubes não estão com muito dinheiro para gastar, mas é uma vitrine, a seleção sub-20 é uma grande vitrine que pode gerar uma venda, ou 2 vendas, ou até 3 vendas desses jogadores, né? Pode ser que saiam os 3, pode ser que surja interesse nos 3, pode ser que surja interesse em um, e aí o Vasco já começaria a tentar se reestruturar financeiramente com algumas vendas. Obviamente, 50 milhões de euros ninguém vai dar pelo Thales Magno hoje, mas 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, talvez tenha como ter um negócio, talvez possa ser viável. Obviamente ninguém vai dar 30 milhões de euros pelo Bruno Gomes, mas talvez uns 8 milhões de euros, 10 milhões de euros possa sim ser oferecido por algum clube europeu pelo Bruno Gomes. Da mesma forma, o Lucão não vai ser vendido por 142 milhões de reais agora, mas talvez um valor menor já ajuda o Vasco a pagar muitas contas, já ajuda o Vasco a secar, enxugar suas dívidas. A seleção sub-20 realmente é uma vitrine e pode ser que o Vasco, se der sorte, como alguns clubes deram, né? O Internacional deu sorte de vender jogadores que foram para a seleção sub-20, o nosso rival também a mesma coisa. Se o Vasco der essa sorte desses jogadores jogarem bem, terem chance de mostrar alguma coisa, e algum clube europeu ou de outro país, da China, talvez, pudesse levar um desses jogadores, ou até 2, ou mesmo os 3, cada um num clube, o que interessa para o Vasco é fazer dinheiro. É fonte de arrecadação de dinheiro para o Vasco. A multa deles é alta, todas as 3 multas são altas, então pode gerar uma receita boa, pode gerar um dinheiro forte vindo para o Vasco nesse momento que o Vasco precisa muito de dinheiro. E aí, mesmo que não sejam vendidos pelo valor mais alto, não seja paga a multa ou não seja vendido pelo valor mais alto que pudesse ser vendido, qualquer euro hoje ajudaria muito o Vasco. Deixa a sua opinião aí sobre essa convocação dos jogadores do Vasco, o Lucão, o Bruno Gomes e o Thales Magno. Deixa a sua opinião aí, galera, o que vocês acham disso. Lembrando que hoje, no pós-jogo, Vasco Bahia hoje, às 7h15 e às 9h20, 21 horas e 20 minutos, a gente vai ter uma live pós-jogo, o Danilo do Sociedade Malta, o Eduardo também, do Resenha com Vascaíno, eu e o William. A gente vai trocar uma ideia lá. Tomara que o Vasco ganhe o jogo e a gente vá pra live pós-jogo feliz. Não esquece. 21 e 20 minutos, 9h20 da noite, uma livezinha rápida pós-jogo pra gente trocar uma ideia sobre o Vasco, sobre o jogo contra o Bahia. É isso, galera, um abração, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.